Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, como sempre fazemos, sejamos gratos a Deus, a Jesus e toda a espiritualidade por mais essa oportunidade de aqui estarmos juntos, reunidos, compartilhando dessa doutrina que muito nos auxilia, muito nos ajuda, muito nos esclarece. E em segundo lugar, também, por que não agradecer a preciosa presença de cada um de vocês nessa casa e também que as bênçãos de Deus estejam com vocês e com todos os seus familiares. Bem, costumamos dizer que o Espírito, ele se veste para descer e se despe para subir. Então, quando o Espírito, ele encarna, reencarna, que nós chamamos, que ele vem a se chamar alma, porque ele vai vestir toda a indumentária que é própria do ser humano. As emoções, as paixões, os vícios não eliminados e tantos outros, como se diz, o cortejo de defeitos que ele não eliminou. Então ele é alma. E quando ele cansa, esse corpo cansa, ele precisa de um descanso, o que faz? Então ele se despe da matéria, o corpo que era daqui, fica aqui e ele parte para o plano espiritual e que a doutrina se chama erraticidade. Então a erraticidade é um plano, é um estágio para os espíritos que ainda têm a necessidade de retornar, que seja neste planeta, que seja no outro semelhante ou em outros que seja, para que ele aprenda o que ele deixou de aprender ou para se aprimorar. Então é a questão 231, onde Kardec pergunta: os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Então os errantes que estão na erraticidade. Só vamos lembrar que o termo erraticidade nós não encontramos nos dicionários da nossa língua, do nosso idioma. É próprio da doutrina. Então, a resposta que os espíritos dão, mais ou menos, quer dizer que são felizes ou infelizes, mais ou menos, depende do mérito de cada um. Sofrem alguns por efeitos das paixões cuja essência conservaram. Então eles conservaram todo aquele sentimento, aquele pensamento das paixões não eliminadas. Então eles sofrem. Ou felizes, os felizes conforme o grau de desmaterialização ou de adiantamento, ou de progresso que ele avançou e que ele conseguiu e que ele conquistou, lembrando sempre que ele conquistou com os esforços próprios. Então na verdade, na erraticidade, o espírito ele recebe o que lhe falta, ele percebe o que faltou para ele ser feliz, então ele procura se melhorar, ele procura todos os meios para ele se aperfeiçoar, ele se melhorar e procurar fazer o que ele não fez e devia ter feito. Então nesse estado de erraticidade, o espírito ele possui sim
a felicidade que conquistou, que ele levou daqui. Se ele se esforçou, sofreu, mas ele se esforçou para ganhar um pouquinho mais na perfeição, ele leva consigo essa felicidade. É plena? Ainda não. Na verdade, é sempre relativa. Por que relativa? Porque ele não alcançou o máximo da perfeição. Então, na verdade, quando nós falamos de erraticidade, não quer dizer que seja um lugar de inferioridade para espíritos inferiores que devem muito. Não, necessariamente não, porque ali estão espíritos de vários planos, de vários graus diferenciados para seu aprimoramento. E sempre, mas sempre cada um melhor ou pior, de acordo, vamos repetir, com os seus méritos. Então são mais felizes ou menos felizes aqueles que conseguiram superar a maior parte dos vícios que eles levaram daqui, ou que estavam com eles aqui. E os menos felizes, o que não são ainda muito felizes, naturalmente, eles necessitam ainda de aprender pelos efeitos cuja causa ela tem origem sempre no mal praticado. E deixou de praticar o mal, deixou de sofrer. Não quis deixar, ele quis ainda experimentar o mal, ele vai naturalmente ainda sofrer. Até que ele percebe que não vale a pena contrabalançar o sofrimento com o mal. Então, a partir do momento que ele progride, que ele cresce, então vai decrescendo o sofrimento, até que chega o ponto que ele não precisa mais, como é o caso dos espíritos superiores, ficar nesse plano da erraticidade para voltar à Terra. Então, a erraticidade é esse estado, ou esse estágio, ele constitui, sim, um intervalo em que o espírito fica desencarnado, sem o corpo, entre uma e outra encarnação. Então, esse intervalo. Então, quando se fala do espírito errante, que ele não quer dizer, vamos dizer, repetir de novo, que ele tenha errado, que seja um espírito que errou e que ele se perdeu. Porque quando nós falamos errante, erraticidade, dá a impressão que vem da raiz errar, se perder, mas não é bem esse, na verdade, bem isso. Na verdade, é um estágio que se encontra ainda todo aquele espírito, aqueles espíritos que ainda estão precisando retornar ao mundo material, passar por novas experiências, aprender de novo, aquele ano que ele repetiu na escola, fazer de novo, para ficar bem aprimorado e não ter problema quando ele chegar na universidade, que é o fim. Depois, consequentemente, ele não precisa mais de escola, ele começa a trabalhar em prol da humanidade. Então, a doutrina espírita, na verdade, ela nos esclarece que a erraticidade, e aqui nós estamos ainda repetindo, ela não tem em si um sinal, vamos dizer, de inferioridade para esses espíritos que se encontram lá. E todos os graus deles estão ali. E aqueles espíritos superiores, perfeitos, que não precisam mais reencarnar, não precisam mais voltam por uma missão muito nobre, eles tranquilamente podem passear por lá, passar para cá, para lá, para eles não tem problema, mas eles não estão restritos àquela vibração. Então, esses que necessitam, naturalmente, eles vão para lá, é uma lei universal, e quando necessário, eles voltam aqui. E vamos lembrar que também a doutrina espírita, ela nos esclarece que esse intervalo de uma reencarnação à outra não tem um tempo determinado. Então vamos dizer, será que Deus determinaria, você fica 2 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos lá, depois você volta? Não existe isso. Na verdade, esse intervalo, o tempo, a duração pode, como diz a doutrina, pode durar de algumas horas a milhares ou centenas de milhares de séculos. Então vai depender, naturalmente, do estado, do estágio e da necessidade de cada espírito. E a espiritualidade vai ajudar? Naturalmente, que vai ajudar. E muito mais do que nós podemos imaginar. Então,
O tempo vai depender, como vamos repetir, da necessidade de cada um. Ele quer voltar, quer ficar mais um pouco, quer aprender mais, quer descansar mais. Tanto que existem mundos esterilizados onde os espíritos entram em repouso. Não costuma se dizer, quando alguém falece, alguém morre, fala, fulano descansou. Descansou mesmo, está descansando. Então está descansando dessa vida dura que nós levamos aqui e nós choramos quando vamos para lá, né? Deviam chorar quando se parte de lá para cá. Então, na verdade, nós gostamos, nós reclamamos do mundo material, reclamamos da matéria, mas nós gostamos. Nós gostamos do mundo material e nós precisamos e muito desse mundo material, porque é justamente nele que nós angariamos, ganhamos as nossas experiências. Então, todo o espírito, não importa o seu grau de perfeição, o seu grau de adiantamento ou não, todo ele tem sempre e sempre terá oportunidades, cedo ou tarde, para recomeçar uma nova vida, uma nova existência, uma nova reencarnação, uma nova família, um novo lugar, novas experiências para a sua melhoria e em sentido amplo. Não é que vai melhorar só no sentido espiritual, no sentido dele ser melhor moralmente, mas em todos os sentidos vai melhorar para ele. Então ele tem sempre essa oportunidade, essa experiência. Depende de Deus? Não, é dele, a vontade dele. Ele quer melhorar? Também Deus vai querer. Ele quer se ajudar? Ele vai ser ajudado. Não diz Jesus lá, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, se nós, cada um de nós, fazemos a nossa parte, é naturalmente que nós vamos ser ajudados e muito, e mais do que nós imaginamos, e às vezes até mais do que nós precisamos. Então, mais feliz ou menos feliz, não há privilégio para ninguém. Deus não dá presente para ninguém, falar eu quero que esse seja feliz e aquele não. Então, na verdade, ele dá oportunidades. E nessas oportunidades cabe o quê? O nosso esforço, o nosso empenho, a nossa vontade e a nossa aplicação para o quê? Para a conquista desse bem-estar, esse bem-estar físico, material e espiritual, que consequentemente nos levam a esse estado, o estágio de felicidade. É difícil? Um pouquinho, mas vale a pena começar e é bem compensador no final da história de cada um. Que Deus nos abençoe, nos ampare e nos proteja, nos ajude nessa caminhada, e se nós estamos com Ele, não temos ninguém contra nós. Obrigado. Uma boa tarde a todos. É muito comum nós ouvirmos as pessoas falarem que estão cansadas da vida material e espera como recompensa o céu. Como se o céu fosse uma colônia de férias sem compromissos. A terra seria um inferno, só compromissos. E o céu, o paraíso, só com mordomias. Essa é uma visão histórico-religiosa distorcida. Porque muitas vezes nós não compreendemos as palavras de Jesus que estão no Evangelho. Como quando ele diz que o vosso coração não se turbe. Creia em Deus, mas também creia em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Estou partindo para preparar um lugar. Depois que partir, preparar o lugar, eu volto. Retomarei para mim. E aonde eu estiver, vós estarás comigo. Jesus
está prometendo que nós estaremos com Ele. Primeira coisa que a gente tem que compreender: Jesus está sempre conosco. Esse mestre do amor está conosco desde a manipulação fluídica do nosso planeta e continua conosco, no coração de cada um de nós. Mas o reino, como foi falado semana passada aqui para vocês, ele mesmo disse: meu reino não é deste mundo. E assentar ao seu lado não é privilégio, como João falou, é conquista. Então, para nós podermos então habitar os mundos felizes, esse céu tão esperado, tem um caminho a ser percorrido, porque não há privilégio, como eu disse, é conquista. A diferença entre nós e os espíritos evoluídos é exatamente tempo de criação e esforço próprio. Então, para a gente compreender o que é que Jesus está nos dizendo, a gente volta um pouquinho e pega um gancho no que o João nos colocou no livro. O espírito, nós podemos nos encontrar em 3 estados, como João colocou: encarnados, desencarnados ou errantes, e os espíritos puros. A diferença entre os espíritos errantes e os espíritos puros é exatamente o que o João colocou. O espírito errante é aquele que ainda necessita da reencarnação para realizar o seu processo evolutivo. Então, os espíritos errantes somos nós. Nós necessitamos ainda da reencarnação, a não ser que tenha algum anjo aqui. Se não tiver anjo, todos nós somos espíritos errantes. E os espíritos puros, no caso de Jesus, são os espíritos que não necessitam mais da reencarnação para evoluir. Quando eles encarnam, como foi o caso de Jesus, é para cumprir uma missão. Mais ou menos a distância evolutiva entre nós e o mestre, mais ou menos uns 20 bilhões de anos, né, Valéria? Só isso, tá, gente? Mas nós vamos chegar lá. Só temos um caminho a percorrer. E é por isso que Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Porque nós, quando estamos desencarnados, como João colocou, temos o nosso período de adaptação no mundo espiritual. Uma adaptação, porque a vida é a mesma, gente. Lembra, nós nos encontramos em estados diferentes. A gente deixa o corpo físico aqui, a nossa vida é a mesma. Você só mudou de corpo. Lá você tem um corpo perispiritual, vivendo na nossa verdadeira morada no mundo espiritual. Mas precisamos nos adaptar. Adaptamos, cada um tem o seu tempo, e aí a gente vai fazer uma análise da nossa vida. Aí começa a coisa a pegar, né? Porque um dos maiores arrependimentos nosso desencarnado é o tempo perdido aqui na Terra. Você fala: meu Deus, quanto tempo que eu desperdicei. Estava nas minhas mãos mudar a atitude, mudar o comportamento, aliviar o sofrimento. Se eu tivesse tido um pouquinho mais de paciência, tolerância, se eu tivesse trabalhado com aqueles conflitos conjugais, familiares, eu estaria hoje com menos pendências. Mas estou eu aqui de novo, voltando para o mundo espiritual, cheio de pendências e ainda adquiri mais na minha bagagem. Só que os amigos espirituais, trabalhadores do Cristo, ouvem todas as nossas reclamações, né? As nossas ladainhas, vai falar: calma, meu irmão. Deus é Pai de amor, de misericórdia. E como todo pai amoroso, Ele vai dar oportunidade para você. Volta lá na Terra, quantas vezes for preciso. Por isso que eu digo, a evolução depende do esforço espiritual. Para Deus, faça no seu tempo.
A gente vai parcelar as dívidas, você paga do jeito que você puder. Mas vamos montar teu programa reencarnatório? Vamos! Aí você nasce com o corpo físico que você precisa. Às vezes algumas deformidades, né? Porque você judiou tanto do coitado do perispírito, né? Passou tudo para ele, aqueles vícios, aquelas coisinhas que a gente fazia aqui na terra. Então nasce com o corpinho físico que precisa, nasce com aptidões, limitações, nasce com aquelas pessoas que nós temos que resolver alguns desafios, aprender as lições, tudo adaptado certinho para que a gente tenha sucesso. Mas aí nós precisamos de um lar, de uma cidade, de um mundo para viver. Se o nosso corpo, se as pessoas que vão conviver, se as situações da vida é tudo certinho e adaptado para a gente ter sucesso, o mundo também. Então, o primeiro aspecto dessas palavras de Jesus é o aspecto geográfico. Você reencarna no mundo certinho, com tudo que você precisa para ter sucesso na sua reencarnação. Então, quando Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu Pai, a casa do Pai é o universo. O universo, como diz Joana de Ângeles, é o corpo estrutural de Deus, é a condensação do amor de Deus. Toda a criação está no universo. Esta é a casa do Pai. E as muitas moradas são os planetas, os mundos que o Pai cria para que os seus filhos realizem o seu aprendizado, a sua evolução moral e intelectual. Então, não vamos reclamar. Estamos no mundo, gente, certinho que nós precisamos. Nós não íamos ainda aguentar, mesmo que Jesus abrisse uma exceção, de habitarmos o mundo do grau evolutivo de Cristo. Nós não íamos conseguir nem respirar num lugar desse. Sairmos daqui para ir para um mundo que estivesse um pouco mais evoluído que o nosso, é que nem você tirar um exemplo bem grosseiro, um urso do Polo Norte e trazer ele para o deserto. Ele sobrevive? Não sobrevive. A gente não respira em um mundo acima de mundo de provas e expiações. Ah, mas a gente não sonha com um mundo de regeneração? A gente está ouvindo falar muito disso, né? A Terra está já em período de transição, sim. Os mundos, lógico que eles evoluem. Mas como é que os mundos evoluem? Não é, por exemplo, a partir de amanhã Deus determina que o mundo mudou de categoria. Não é assim. A gente vai reencarnando. Quantas reencarnações nós temos no planeta Terra? Bilhões. Há bilhões de anos que nós estamos aqui. Então os planetas vão adaptando, vão recebendo os seus moradores. Só que a gente, mesmo em passos lentos, a gente vai evoluindo, não vai? A gente vai conquistando virtudes. A gente vai eliminando paixões, más tendências. Conforme vai fazendo isso, o padrão vibratório do planeta muda. O padrão começa a ser mais leve, as energias mais suaves, começa a predominância do bem. Então não é que se determina que o planeta mude. As próprias pessoas que vão reencarnando fazem isso com o planeta. A Terra está se transformando. Devemos ter aí mais alguns séculos e ela vai se transformar. E aí? O que vai acontecer com aqueles que não conseguiram? Eu tenho tanta vontade de ser do mundo de regeneração. É só ver se a gente vai conseguir conquistar essas características. Para que nós estejamos incluídos no mundo de regeneração, primeira coisa que nós vamos ter que fazer: colocar esses dois sentimentos que nós temos sobre equilíbrio, orgulho e egoísmo. O planeta de regeneração ainda é um planeta material, mas a predominância já começa espírito sobre a matéria.
Então, as pessoas que podem habitar o mundo de regeneração têm que ter esses dois sentimentos, orgulho e egoísmo na medida certa. Eles não podem mais dominar as nossas ações e atitudes. Se você tem orgulho e egoísmo sobre o domínio, provavelmente muitos dos seus vícios e defeitos vão ser eliminados, ou também vão estar sob controle. Porque a gente já falou várias vezes aqui, que a raiz dos nossos vícios e defeitos está no egoísmo com o filho predileto. Então esses sentimentos vão estar sob controle. Estando sob controle, já conseguiremos praticar a lei de amor, justiça e caridade. Fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Ah, mas e se eu não conseguir? Eu sou expulso do planeta Terra? Não, o Pai não expulsa ninguém. Mas é exatamente, vamos usar um exemplo, você mora numa confortável casa aqui na Terra e a sua condição financeira não permite mais. Você não tem que procurar um lugar apropriado às suas condições? É o que o Pai vai fazer. Vai nos convidar para que a gente então possa virar morador de outros mundos compatíveis com o nosso grau evolutivo. Não vamos sentir nada, viu, gente? Não vamos sofrer nada. E vamos falar uma coisa, vamos encontrar muita gente conhecida. Então a gente não vai sentir se a gente não conseguir ir para um mundo de regeneração. Pois bem, só que essa vida não é a vida definitiva. Nós temos uma certeza, né? Nós estamos numa fila e vai chegar a hora. A gente não sabe o dia, a hora e nem como, mas nós vamos ter que deixar a Terra. Aí voltamos para o verdadeiro mundo, o mundo espiritual. Pois bem, aí passa esse processo que a gente falou de adaptação e a gente, além de ver, né, tudo que a gente não fez, tudo que deixou de pendência, né, a gente descobre outra coisa. Deixei na Terra só as coisas da matéria. Trouxe comigo sentimentos e sensações. Tudo que eu desejava e dependia na Terra, eu continuo dependendo. Então, como João colocou, se eu era feliz ou infeliz na Terra, eu continuo sendo infeliz ou infeliz no mundo espiritual. E às vezes a dependência da matéria é muito grande. Quanto mais materialista, mais eu sinto falta da matéria. E aí como que fica? Céu ou inferno? É muito limite, né? Será que nós não somos nem anjinho, mas também, será que nós merecemos o inferno? Quer dizer, o Pai que é misericórdia pega e oferece um monte de mundos para que os seus filhos realizem o seu aprendizado reencarnado. Por que desencarnado só tem duas opções? Céu ou inferno? De forma alguma. O segundo aspecto de há muitas moradas na casa do meu Pai são as moradas espirituais. E lá vai ser igualzinho os mundos para os encarnados, adaptado às suas condições. Como você desencarnou, como que você está se sentindo, quais são as suas necessidades. Na realidade, aonde nós vamos estar no mundo espiritual não é castigo de Deus. É que da mesma forma que o mundo aqui é adaptado certinho, onde você consegue viver, onde você consegue respirar, é porque o seu perispírito é compatível com a densidade daquele planeta. No mundo espiritual, o nosso perispírito vai ser atraído por a condição espiritual que nós tivermos. A nível de planeta Terra, são 7 camadas espirituais: abismo, subcrosta, crosta, umbral, tão temido por nós, artes em gerais, amor fraterno, diretrizes do planeta. Posso aliviar um pouquinho? Quase certeza, né, João, que abismo, subcrosta, nós não estamos, né?
Não dá, viu? Sabe por quê, gente? Abismo e subcrosta são para aqueles aonde o mal é totalmente quase nesse espírito, né, João? São espíritos, gente, vamos dizer, usar a palavra maldosos, perversos. O ódio deles não é, às vezes, por um grupo, por alguma pendência com alguém, é pela humanidade. O mal deles é contra a humanidade. E é tanto ódio, é tanto sentimento de crueldade, que muitos ficam com o perispírito deformado, gente. É por isso que muitos que têm a visão enxergam verdadeiros monstros, eles deformam os perispíritos. Então são essas camadas destinadas, infelizmente, a esses espíritos. Na crosta, gente, aí você desencarnou e a sua dependência é muito grande. Álcool, gula, fumo, drogas, sexo, jogos, o sentimento de rancor, o sentimento de revolta, aquelas pendências que nós não resolvemos aqui, desencarnamos, ou você tem uma mágoa por alguém, ou você feriu alguém, não deu tempo. Todos esses sentimentos, pode ser que você fique preso mais à crosta, aqui. Por quê? Porque lá em cima, no mundo espiritual, não tem aquilo que satisfazia a matéria. Então você quase que fica ligado ainda aqui na matéria para tentar suprir as suas dependências. Depois tem o temido umbral dos espíritas. Tem 3 camadas, gente. Umbral grosso são para os desesperados. Aqueles que não tiveram a força moral aqui para enfrentar as vicissitudes da vida e, vamos dizer, antecipou o seu lugar na fila, tirou a própria vida, o vale dos suicídios. Tanto consciente como inconsciente, ali estão os suicidas. No umbral médio, vamos dizer, os revoltados. Ele nem volta, quer voltar aqui para a Terra, mas ele se revolta. Ele não aceita a condição de desencarnado. Eu não podia estar aqui, não era a hora. Eu tinha coisas para resolver, eu tinha minhas coisas materiais, geralmente é coisas da matéria, ali ficam os revoltados. E no umbral fino está os doentes. Aqueles que fez uma análise, percebeu os erros, percebeu as necessidades, percebeu que as dependências da matéria, infelizmente, não teria como ser suprida lá. E eles, então, se preparam na erradicidade para voltar aqui na Terra. Tomare que a gente esteja num umbral fino. E outra coisa, também tranquilo, do mesmo jeito que nós vamos nos reencontrar em outros mundos de provas e expiações, no umbral vai ter muita gente conhecida, principalmente da casa espírita. Tá? E no umbral fino é onde estão as desejadas colônias espirituais. Lá eles estão tratando daqueles que então já perceberam, querem uma oportunidade e se preparam para uma próxima encarnação. Artes em gerais, amor fraterno, estão os missionários. Aqueles que vieram na Terra, compreenderam o que tinha que ser feito aqui. Lógico que vão desencarnar sem a dependência da matéria, vão reencarnar com a consciência tranquila do trabalho feito. Então é ali onde ficam os missionários, dependendo do grau evolutivo, um Chico, Bezerra, Madre Teresa. E diretrizes do planeta dão os auxiliares do Cristo para coordenar todo esse trabalho. Então veja que tanto encarnado como desencarnado, dependendo do estado que estiver, fica tranquilo, tem uma morada apropriada para nós. Qual vai ser essa morada? Depende de cada um de nós. Mas, para a gente encerrar, senão a Valéria daqui a pouco puxa a minha orelha, tem o terceiro aspecto, gente, das muitas moradas na casa do meu pai, é nível de consciência. Um dos mais importantes para nós é exatamente, vocês já devem ter percebido aqui na Terra,
que às vezes a gente comenta, nossa, mas aquela pessoa ela tem limitações físicas, é uma pessoa com deficiência, se não é ela, ela cuida de uma pessoa com deficiência, tem um subemprego, que ela não tem às vezes nem condições para sobreviver, tem às vezes um casamento complicado, filhos problemáticos, e a pessoa está sempre sorrindo. Ela teria motivo para reclamar, ela teria motivo de se revoltar e dizer que Deus esqueceu dela. E tem outras que é bonita, tem poder, juventude, tem tudo, todo aquele conjunto invejado, e é uma pessoa infeliz. O vazio existencial leva às vezes, muitas vezes, a tirar a vida, a depender de médicos, depender de terapia, às vezes até de uso de drogas, e a gente fala, meu Deus, como uma pessoa dessa não teria motivo para fazer isso? Tem, porque felicidade é uma condição de você conquistar isso, e não é nas coisas da matéria. Então o terceiro, gente, nível é o nível do coração. O reino conquistado aqui dentro é a paz e a consciência tranquila. Então aqueles que apesar de todas as vicissitudes da vida sorri e é feliz, porque ela compreendeu que diante das situações, dos problemas e da vida, que lição ela tem que aprender. Ela não se vê como coitada, ela não se vê como vítima, e ela procura fazer melhor. Aqueles que têm tudo, mas continua com esse vazio, é porque não compreendeu. Felicidade não é não ter. Todas as coisas da matéria nos dão satisfação, mas tem prazo de validade, porque não é conquista. Então a pessoa que ela está infeliz exatamente porque ela não conseguiu entender que o problema não está nas situações, o problema não está nas pessoas, o problema não está no mundo, mas da sua atitude diante das situações, diante da vida, diante das pessoas. E aí, dependendo de que colocação você colocou, vítima, coitado, ou uma pessoa que realmente está trabalhando, está confiando em Deus, você vai entrar em sintonia com o mundo espiritual. Então, as moradas terrestres com as moradas espirituais se comunicam. Como é que nós nos comunicamos com os desencarnados? Afinidades. Então, dependendo, gente, os sentimentos que nós temos aqui, nós vamos para aquelas camadas. Nós podemos ir para o abismo e nos sintonizar. Nós podemos ir para a subcosta. Nós podemos ir para a crosta. Nós podemos ir para o umbral. Então, vai depender do sentimento que eu tenho. É culpa deles desencarnar? De forma alguma. Eu permiti através dos meus sentimentos. E o mais comum, no nosso grau evolutivo, nós nos afinizarmos daqueles que estão na crosta, daqueles que ainda estão dependentes das coisas da matéria. Por isso, gente, que não critiquemos as pessoas com vícios, com defeitos, porque é difícil, porque além desse problema que ela tem, ela está com afinidade daqueles que também pensam dessa forma, por isso que fica tão difícil. Então, gente, se nós queremos estar nessas camadas mais densas, ou nos comunicarmos, ter sintonia com as camadas mais acima, vai depender de como eu estou diante da vida. Se eu quero uma sintonia melhor, eu tenho que fornecer esse sentimento. É o mais importante, gente. Esta vida aqui é importante. Porque, veja, esta vida vai nos garantir para qual morada espiritual eu vou estar. Esta vida aqui vai garantir qual é a sintonia que eu estou com o mundo espiritual. Eu vou me fortalecer? Eu vou conseguir essas vibrações mais leves, mais suaves, ou vou ficar também presa a essas vibrações mais negativas? Por isso que Cristo acabou. Creia em mim, há moradas na casa de meu Pai, e eu estou preparando o lugar. O lugar é esse, gente. É as nossas mãos. Nós é que temos que construir o mundo que nós queremos. Não importa, encarnado ou desencarnado, a vida do Espírito é isso. Boa tarde. Vamos tentar, nos ir melhorando e pedir agora para a nossa
Caritas, que nesta prece que vamos fazer, que fortaleça a nossa fé, nossa esperança, as nossas atitudes, para que nós possamos nos melhorar e encontrar esse lugar melhor, onde a nossa irmã explicou tão bem, né? Então, Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, à doente o repouso, à criança o guia e o órfão o pai. Senhor, que a tua bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Num só coração, num só pensamento, subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de alcançar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, que será de nossas almas o espelho aonde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Graças a Deus. Encerrando a nossa reunião da tarde com a oração de São Francisco de Assis. Todos juntos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve Graças a Deus, nosso Pai, graças a Jesus, nosso Divino Mestre. Com essa prece, nós damos por encerrada a reunião do Evangelho da Tarde, pedindo a Jesus que possamos estar aqui na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, para nos reunirmos em alegria. E pedindo também, Senhor, que a paz que estamos sentindo, possamos levá-la para o nosso lar, para os nossos familiares. Obrigada, Pai Criador. Graças a Ti, Senhor nosso Deus, graças a Jesus Cristo, Mestre amado, que assim seja.